O sal é um tempero muito comum e que não pode faltar na mesa na hora das principais refeições. O Tala Rural visitou uma das maiores produtoras de sal do país. Está situado na região da Costa Branca, aqui no Rio Grande do Norte. Lá é responsável pela produção de 97% do sal consumido no Brasil. Confira. O saleiro é um objeto muito comum no nosso dia a dia. Seja na mesa de uma lanchonete ou em um restaurante sofisticado, ele está sempre presente. No Rio Grande do Norte, a relação com o sal marinho é antiga. O primeiro registro histórico de salinas naturais aconteceu em 1605 em uma carta que Jerônimo de Albuquerque, um dos fundadores da capital do estado, escreveu para seus filhos. Na carta, ele fala sobre salinas formadas espontaneamente a aproximadamente 190 quilômetros ao norte do estado, onde atualmente está localizada a região da Costa Branca Potiguar, responsável por 97% da produção nacional de sal marinho. A elevada produção de sal nessa região se deve a elementos naturais que juntos tornam o local perfeito. Tem uma série de fatores que propicia que o Rio Grande do Norte seja uma região para produção de sal, né? Enumerando o solo, condição do solo impermeável, presença de bastante sol, a umidade relativa do ar propicia uma boa evaporação e a quantidade e intensidade de ventos, que também propicia para a evaporação. Aqui existe para produzir sal. É um estado que tem todos os fatores que propiciam a grande produção de sal. Visitamos a Sinsal, indústria salineira que fica situada na região da Costa Branca, para saber como esse tempero tão amado é produzido. O processo começa na hora de captação das águas. A matéria-prima utilizada vem do rio Mossoró, localizado a 70 quilômetros de distância. A água é bombeada através de canos e é levada direto para os evaporadores. O processo de produção de sal, industrialmente falando, é um processo longo, é um processo de um controle muito detalhista e que precisa de bastante equilíbrio, né? A salina, eu gosto de dividir ela em duas áreas. A área de evaporação, que é uma área onde não há presença de sal, é uma área de preparação de águas, é um circuito onde a gente prepara a água. A gente recebe água em uma graduação, em uma salinidade baixa, e esse circuito de produção, com todo o equilíbrio que a gente emprega nele, atinge salinidade para uma produção industrial, para uma produção em longa escala. Então a área de evaporação tem essa função. É uma área de preparação de águas. A segunda área é a área de cristalização, é onde realmente se produz sal. Após a água ser preparada na área de evaporação, a gente adentra as unidades de cristalização com essa água já em salinidade adequada de cristalização, e daí então é que há a produção de sal, a formação de lajes de sal. Após a etapa de cristalização do sal, que pode levar até 1 mês para se formar, ele está pronto para colheita e lavagem. Com os cristais de sal limpos, a esteira transportadora leva o produto colhido para a área de estocagem, que é responsável pela formação das famosas dunas de sal. Pronto, uma vez que a matéria-prima está no estoque, está na hora da gente começar a produzir os produtos. Então a gente transporta a matéria-prima até as fábricas, que nessa unidade são fábricas no modelo moagem. Aqui nas fábricas a gente produz os produtos de acordo com a necessidade do cliente. Então os produtos vão variar em granulometrias, em adição de aditivos. Tudo isso respeitando as necessidades dos clientes. Durante todo o processo de produção do sal, da cristalização ao beneficiamento, a qualidade do produto é avaliada. Todo lote que é produzido, durante o processo de produção, são recolhidas amostras de sal. Essas amostras são levadas para o laboratório e no laboratório é realizadas as análises físico-químicas desse produto. Uma vez que é adequado dentro dos padrões, o produto pode ser envasado e comercializado. Nessa etapa, é o cliente quem manda. Dependendo do uso que será dado ao sal, esses compostos são adicionados. Depois da moagem, o produto é separado, embalado e segue para o destino final. Na unidade que visitamos em Mossoró, os principais clientes são criadores de gado, porque a formação dos ossos e a contração muscular do animal dependem muito da quantidade de cloreto de sódio no organismo. Nossos clientes, eles compram sal tanto para alimentação direta do gado, como o sal para mistura, que a gente chama de misturadores. Eles compram o sal para misturar a ração, a suplementos para o gado, certo?
O sal, ele tem uma função de equilibrar algumas funções orgânicas do animal, ele auxilia no fortalecimento de tecido ósseo, certo? Então, na contração muscular do animal. Então, ele é tanto um alimento direto, o gado o consome diretamente, ou ele é um alimento que é misturado a suplementos que vem a suplementar a alimentação do gado. O sal já foi conhecido como ouro branco. Em tempos que não existiam geladeiras, ele era indispensável para a conservação de alimentos. O produto tinha um valor elevado porque, sem saber que ele está presente em quase todo o planeta e sem o conhecimento técnico necessário para realizar sua extração, a produção era difícil e em pequenas quantidades. Atualmente, o sal ainda tem o seu prestígio. Em 2016, ele foi responsável por 8% do PIB estadual do Rio Grande do Norte. Entretanto, para ter um bom produto que seja competitivo dentro do mercado, é preciso ter uma boa matéria-prima. Por isso, o cuidado com o meio ambiente é fundamental. Dois grandes órgãos nos fiscalizam, tem a função de nos fiscalizar, que são IDEMA e IBAMA. Então nós temos a responsabilidade com o meio, né? A salina, ela é um processo de produção de produto, mas um processo natural. Ela está no meio, né? E a nossa matéria para a produção é a água, e essa água é extraída do meio, né? Então a gente tem todo um cuidado com o meio ambiente, né? A gente precisa dele para a empresa sobreviver, então nada mais justo do que nós mesmos cuidarmos dele, né? Então nós temos alguns projetos para estar sempre dando avivamento a esse comprometimento ambiental, né? Nós temos hoje o projeto Margem Viva, a nossa plantação de mangues na margem do rio esse onde a gente coleta a água salinizada para o nosso circuito de produção. Nós temos regiões aqui, regiões dentro da nossa área geográfica que nós as separamos para a plantação de mangue, para a conservação de mangue, e nós temos as nossas reservas ambientais que ficam dentro da nossa salina.